Pois é. Anjos não tocam harpa. Eu coloquei um título parecido com o título que eu gostaria de ter colocado, mas a censura poderia pegar. É que anjos não tocam harpa. Fazendo analogia com a harpa, aquela harpazinha lírica, os anjinhos com a bochecha gordinha e a bundinha rosada. Pois é, mas eu queria falar sobre o projeto harpa. Vamos começar falando sobre um livro muito interessante que foi publicado sobre o assunto. Esse livro foi publicado nos Estados Unidos, né? Você pode encontrá-lo pela Amazon, chama-se Angels Don't Play This Harp. Os anjos não tocam este harp. Fazendo analogia com a harpa. Advances in Tesla Technology. Os avanços na tecnologia de Tesla. Os autores são o Dr. Nick Begich e Jane Manning. Vamos falar sobre eles, vamos ler sobre o que eles escreveram. Eu fiz um resumo do livro. Né? Isso foi publicado em 1997. Pra vocês terem uma ideia. Então, eles começam falando sobre a guerra ambiental. O governo dos Estados Unidos tem uma nova arma terrestre, Star Wars, estilo Star Wars, que está sendo testada na remota região selvagem do Alasca. Lembra do Star Wars, a Estrela da Morte? Jota aquele raio que destrói um planeta inteiro. Esse novo sistema, ele manipula o ambiente de uma forma que pode interromper todos os processos mentais humanos. Bloqueia todos os sistemas de comunicações globais. Pode alterar padrões climáticos em grandes áreas e pequenas áreas. Pode interferir nos padrões de migração da vida selvagem. E afeta negativamente a saúde de todos. O impacto não natural na atmosfera superior da Terra, que os militares americanos batizaram de HAARP, H-A-A-R-P, ou Projeto de Pesquisa da Aurora Ativa de Alta Frequência. Título muito pomposo. Mas esse Skybuster não é sobre a aurora boreal. Esse dispositivo acenderá luzes que nunca foram concebidas para serem manipuladas artificialmente. E seu primeiro alvo é o eletrojato, uma espécie de rio de eletricidade que flui a milhares de milhas pelo céu e desce para a calota polar. O eletrojato, então, se tornará numa antena artificial vibratória para enviar a radiação eletromagnética por sobre a Terra. Os militares americanos podem, então, fazer essa transmissão tipo um raio-x e falar com os submarinos. Essa era a ideia, porque os submarinos têm dificuldades de comunicação quando estão submersos. Mas eles descobriram que tinham muito mais coisas que eles podiam fazer com esse sistema HAARP. Vamos ver. O bagulho é doido. Capítulo 1. Os aprendizes de feiticeiros. Relâmpagos tremeluziam e trovões ecoavam pelo ar da montanha como se estivessem prontos para abrir um simpósio da Sociedade Internacional de Tesla em julho de 1986. E uma mulher admirava os raios irregulares de luz enquanto caminhava pelo centro de Colorado Springs até o colégio of the Canyon. A exibição de luz e som parecia ter vida própria e desencadeou pensamentos sobre as camadas protetoras da vida na Terra. As camadas parecem imensamente profundas para um ser humano olhando para cima de uma calçada em pé olhando para cima, mas a poucas centenas de quilômetros de profundidade das camadas atmosféricas, elas são para o planeta como uma película de tinta é para o globo, né? Por esse globo que eu tenho ali atrás, pintado, né? Na mesa de um arimateia ou de um estudante. Mas ao contrário das camadas de tinta, no entanto, os véus atmosféricos giram, fluem e interagem. Ela encontrou um conforto em pensar que certamente ninguém poderia domar a atmosfera dinâmica da Terra. É verdade que a natureza está sitiada em outros lugares. Engenheiros endireitaram rios selvagens ondulantes, fizeram canais de concreto para controle de enchentes, represas, raspam as florestas da terra, como na Amazônia, e drenam pântanos de marés indisciplinados. Henk? Mas quem é arrogante o suficiente para dizer que é dono do céu? Pois é. Depois de uma breve chuva torrencial, a cortina de tempestade se abriu para um céu azul elétrico e o ar brilhava com vitalidade. Não é de se admirar que Tesla tenha feito seus experimentos mais dramáticos aqui, pensou Jane Manning. Como jornalista freelancer, ela estava no Colorado para aprender mais sobre o trabalho de alguns engenheiros independentes de seu herói,
o gênio elétrico Nikola Tesla. Em sua pesquisa sobre tecnologia de energia não convencional, ela encontrou mais do que alguns livros sobre Tesla e achou estranho que os livros didáticos tradicionais ignorassem uma figura tão histórica. Isso é real. No século XIX, ele patenteou um sistema de corrente alternada, CA, que agora é usado para gerar e enviar energia elétrica para a casa de cada um de nós. Ela fala no livro Ao Longo desta Avenida. Cada edifício no campus, à frente dela, e fábricas em todo o mundo. A sua genialidade não parou por aí, no entanto. Mas antes de morrer, ele havia descoberto em 1943 algumas invenções mais radicais. E aparentemente mais do que os magnatas dos primeiros anos do século XX queriam ver desenvolvidas. Cortaram tudo. Manning, a jornalista, estava curiosa sobre as histórias. Tesla realmente enviou eletricidade a mais de 20 milhas sem fios? Uma milha é 1.852 metros. Havia também a lenda de que Tesla inventou um receptor de energia espacial e acionou um carro Percy Arrow em uma demonstração do receptor. No entanto, ele morreu sem um tostão em 1943. Ela esperava que essa conferência desse uma imagem mais ampla de Tesla do que sua impressão de um aspirante a deus do relâmpago. E uma visão que veio ao ver as fotografias de telas com raios de luz fluindo das pontas dos dedos é que colocou essa imagem na cabeça dela. O deus do relâmpago. Essa imagem é bem conhecida. A jornalista Manning, ela conta que foi a uma conferência de fluxo de divórcio na natureza e tecnologia. Ela diz o seguinte: diante de um público da elite cultural de Nova York, isso foi em 1978, em seu laboratório, ele permitiu que centenas de milhares de volts passassem pelo seu corpo e acendessem lâmpadas, derretessem metais e explodissem pequenas lâmpadas. Era uma cena do tipo, não tente isso em casa. E o inventor, ele disse que o inventor ficou borrifado. Ele vestia uns sapatos isolantes. Manning ficou fascinada com a ideia do elegante Tesla se exibindo para seus amigos cultos em seus laboratórios, iluminado com ondas de luz deslumbrantes e pulsantes em tons quentes e sobrenaturais. Na época em que ele falou, Tesla fez muitas exibições públicas dos fenômenos. Na faculdade onde a conferência foi realizada, ela pegou um passe de imprensa e se juntou a cerca de 200 espectadores no auditório Armstrong. No palco, relâmpagos artificiais chiavam no ar, zigue-zagueando em um dispositivo elétrico gigante, chamado bobina de Tesla. E essa bobina ofuscava 3 técnicos que estavam perto. A luz azul riscou ao longo dos caminhos de ar frio e os membros da audiência cobriram seus ouvidos contra o zumbido elétrico ensurdecedor. Parecia mortal. Mas o demonstrador explicou que, embora Tesla usasse correntes de alta voltagem, pressão elétrica, era de uma frequência tão alta que dançava sobre a pele, ao invés de eletrocutar seus órgãos internos. Um homem sentou-se em cima do aparelho antes que a bobina fosse ligada, com um rugido ensurdecedor. Então longas faíscas saltaram dos seus dedos. Em outras salas de reunião, aspirantes a deuses do relâmpago contaram sobre suas pesquisas. Um desses palestrantes foi Robert Golka, mais um aprendiz de feiticeiro. Era um homem robusto, com personalidade arrogante, um aventureiro solitário. Ele se orgulhava de fazer bolas de fogo com qualquer meio, até mesmo o disjuntor de uma locomotiva ferroviária, quando ele engatava, uma locomotiva em baixa ré, né, que engatava, ele produzia bolas de fogo, um raio globular. Eu já vi alguns. E é uma esfera brilhante que parece de gases. O palestrante disse que os experimentos de energia sem fio de Nikola Tesla, perto de Colorado Springs, fizeram essa mesma coisa. Fizeram raios globulares do tamanho de uma bola de golfe e duravam 30 segundos. Isso em 1899. Nós já estávamos na década de 70, quando estava acontecendo essa conferência. Então, por que alguém iria querer brincar com raios de novo, né? De qualquer formato? Esse todo preâmbulo para falar sobre a arma Harper. O Golka até então estava explicando: o raio globular pode conter segredos da fusão termonuclear e, eventualmente, energia barata. Ele havia alugado um hangar vazio em Dover, em Utah. Esse hangar foi onde a bomba atômica foi armazenada para depois ser carregada para um bombardeio para ser jogado no Japão, para sua estreia mortal. E lá ele construiu uma bobina, nesse galpão, ele construiu uma bobina de Tesla com 51 pés de largura para experimentos. O pé é igual a 30 centímetros. Mais ou menos 15 metros e pouco, né? Golka falou de voltagens de 15 milhões de volts e descargas semelhantes a raios de 40 pés de comprimento, ou 12 metros.
Ele deu a entender que a tecnologia poderia ser usada como uma fonte de megavolt ultra alta para armazenamento de feixes de partículas. Ou melhor, uma arma que utilizasse feixes de partículas, como em Star Wars. O jornalista Manning perguntou o que o engenheiro no palco realmente queria fazer: enviar energia elétrica sem fios ou obter uma bolsa dos militares? Ou ambos, né? Como se respondesse a sua pergunta, Galka começou a falar sobre transmissão de energia sem fio. Nikola Tesla havia afirmado ser capaz de enviar energia elétrica sem fios antes da virada do século. E ele imaginou pessoas ao redor do globo enfiando hastes na Terra para extrair essa energia de graça. Mas não deu certo. Não deixaram. Depois que Tesla admitiu, o financista J.P. Morgan, dono de uma grande, existe hoje, J.P. Morgan, o banco, um banqueiro, essa elite continua no poder. Tesla disse que uma torre experimental em Long Island tinha a intenção de enviar energia e também mensagens para todo mundo de graça. A sua carreira pública terminou ali. Eu já comentei em outros vídeos, está cheio de patentes nos escritórios de patentes americanas e patentes do governo americano, do Estado americano, que são compradas e fechadas. Tem muita coisa guardada, muita, vocês não têm ideia. Algumas já foram liberadas. Você consegue consultar as agências de patentes, mas você vê lá a patente e tal, mas você não tem acesso, só vai ler o título, etc. Algumas nem são apresentadas, foram compradas e guardadas. Inclusive, energia livre, equipamentos, aparelhos antigravitacionais, tudo isso já existe. Com certeza. Pois bem, essa jornalista Manning tem vários livros que ela publicou. Eu estou mostrando no final do vídeo um dos últimos livros dela. Vocês, se quiserem pesquisar, pode ser que encontrem na internet, em PDF, não sei. Mas existem vários outros autores. Mas ela foi fundo na pesquisa e ela participou de várias convenções sobre isso nos Estados Unidos e Canadá. Ela conheceu vários inventores, escutou vários inventores exporem seus projetos. Alguns deles foram perseguidos pelos departamentos secretos de alguns, como no Canadá ou nos Estados Unidos, pelo FBI, pelo Serviço Secreto Canadense, etc. E ela vai colocando isso no livro. Não, infelizmente não dá para falar aqui tudo que ela colocou. Isso seria importante vocês, se pudessem, procurar esse livro pela Amazon, etc. Tem na Amazon. Um dos palestrantes, ela participando de uma das palestras, ela recebeu visitas como jornalista que já estava escrevendo sobre o assunto, sobre vários desses pesquisadores, desses aprendizes de feiticeiros que foram perseguidos pelos serviços secretos. E ela continua, ela conheceu um tal de Gregory, que era um camarada que entrava nas palestras só para sacanear. Ele era contra completamente, ele jogava pesado contra esses investigadores, achando que eles estavam pisando num terreno muito perigoso. O nome dele era Gregory. Ele dizia que a forma grosseira de que esses caras estavam usando a eletricidade nas tecnologias do século XIX e século XX era uma irritante forma primária de energia que existia no ar. Mas ele diz o seguinte, que se Tesla tivesse conseguido enviar a eletricidade sem fio para todo mundo, teria sido um desastre ecológico. Ele dizia que os humanos eram a espécie que ele menos gostava na vida. E ele sempre, em algumas reuniões, ele foi expulso, né? Ele era professor de engenharia elétrica com PhD. Então, ele também era respeitado pelas ideias dele. E ele disse que os cientistas haviam feito muitos experimentos com o objetivo de repetir os experimentos de eletricidade sem fio de Tesla. Ele havia falado sobre Tesla querer ressonar a cavidade Schumann, essa frequência Schumann que todo mundo já ouviu falar, que envolve a Terra. Mas ele não respeitava, o Gregory não respeitava títulos acadêmicos. Ele uma vez causou comoção numa dessas convenções, dizendo ao confrontar os professores, eu disse a esse professor que estava fazendo a palestra, o Gregory, que se ele tentasse ser outro Tesla, ele poderia causar o maior desastre que o planeta já conheceu. Então, ele também acha que aquela torre McKiff que o Tesla construiu em Long Island, Nova York, destinada a transmitir a energia da Terra, não tenha sido concluída, porque o banqueiro J.P. Morgan retirou o financiamento. E nenhum outro financiador tocou o projeto. Quer dizer, a coisa era braba.
E ele acha que foi melhor assim, porque o projeto teria sido insano. Ele conclui que eles queriam enviar energia elétrica pelo ar ou pela terra. Ele disse que esses experimentadores estariam brincando com o nosso planeta em grande escala. E a Manning correu atrás e falou, bom, agora eu vou tentar descobrir o que tem por trás disso. Ela ficou em silêncio com essa declaração. Ela dizia que a preocupação, ela achava que a preocupação de Gregory com os sistemas naturais do planeta parecia ser sincera. Ela pediu o cartão de visita e tal, ele pediu o cartão de visita a ela, desculpem, e para surpresa ele telefonou para ela várias vezes para conversar durante 6 anos. E se mostrou ferozmente inteligente e o mais implicável buscador de informações que ela conheceria nos próximos anos, de ir nas viagens para conferências de inventores e outros pesquisadores de energia. Ela teve cuidado de passar apenas informações para ele não confidenciais das fontes que ela publicava. Isso é normal. Você não tem obrigação de mostrar suas fontes. A pessoa que quer saber que corra atrás. Então ela não gostava muito porque ele era meio extremista, mas ele continuava dizendo: se os efeitos de ressonância de Tesla, como demonstrado pela equipe de Stanford, podem controlar enormes energias por meio de minúsculos sinais de disparo, então, com arrogância divina, um dia poderemos direcionar esse poucos feixe para as estrelas. Estrela da Morte. Tem muita coisa sobre o assunto, não parece. Lá depois ela continua. Ela volta para a casa dela, ela morava em Vancouver, no Canadá, que é um lugar belíssimo. Nossa, fantástico Vancouver. E Manning, ela relatou um novo amigo que ela ouviu sobre Tesla. O novo amigo dela era John Hutchison, um inventor que havia descoberto um efeito antigravidade anômalo alguns anos antes, enquanto ele estava restaurando equipamentos elétricos antigos e construindo bobinas Tesla. Durante os anos anteriores, delegações não oficiais de grupos militares canadenses e dos Estados Unidos visitaram o laboratório dele para ver o tal efeito Hutchison. Não preciso dizer mais nada que foi interrompido, né? Ele trabalhava sozinho, depois andaram dando uma pressão nele e ele sumiu com todos os vídeos, todas as cópias que tinham, mostrando que ele tinha construído aparelhos antigravitacionais. Mas ele conversou muito com essa jornalista, Manning, né? E ele dizia que ele perguntava muito... Ele mesmo telefonou para o Pentágono dos Estados Unidos, perguntando por um tal de John Schultz, que disseram que esse era o nome de um dos caras que tiveram aqui no laboratório, no meu laboratório, ele falando, né? E eu queria saber quem era esse cara. E por acaso uma secretária me colocou em contato com um homem que descrevi e descobri que seu nome era Coronel John Alexander, o tal de John Schultz. Era um codinome. O nome surgiria novamente mais de 5 anos depois, quando a jornalista Manning gradualmente descobriu o que poderia ser feito com a tecnologia Tesla, o chamado armamento não letal. Todo esse preâmbulo para dizer sobre o Harper, que existe, tá? Não é teoria da conspiração, não. Aqui, claro que eu estou correndo o risco de ter o vídeo cancelado, mas vamos lá. Levem biscoito para mim na cadeia, eu tenho que pirar a Holanda, né? Bom, bem. O John Hutchison descreveu o Coronel Alexander como um homem bonito, agradável, que era um cara divertido de se estar por perto, e durante os dias dos experimentos de equipamentos antigravitacionais no laboratório em Vancouver, Hutchison teve tempo livre para conversar com Manning, a jornalista, em um laboratório agora silencioso. Ele compartilhou a tradição de Tesla sobre o armamento de feixe de energia, e disse a ela que a União Soviética estava misteriosamente experimentando sinais de radiofrequência, transmitindo-os para a América do Norte. Isso começou no final de 1976, e ele foi um dos muitos operadores de rádio amador que começaram a captar as frequências de 10 Hz, ciclos, de batidas, pulsos por segundo, em receptores de rádio. Hans chamou esses sinais de pica-pau dos soviéticos, por causa do toque agudo que eles ouviam das ondas de frequência extremamente baixas, a ELF. Alguns pesquisadores especularam que o sinal de pica-pau era uma arma do tipo Tesla para controle mental, porque a ELF estava em uma frequência que poderia ressonar com neurônios no cérebro humano, e a transmissão poderia ser uma onda portadora que era modulada, quer dizer, variava em amplitude, frequência ou fase, para carregar um efeito oculto. Ela achou assustador isso, todo mundo acharia, não é? Então, o que eu falo com vocês, às vezes, aqui no canal, eu só coloco um pedacinho das coisas para que vocês tenham a curiosidade de investigar. A quantidade de inventos que surgem dos Estados Unidos e do Canadá, porque são países que, apesar de todos os defeitos, de todo mundo xingar pra caramba, capitalista malvadão, e não sei o que, porra nenhuma, cara.
Os caras vão fundo nas pesquisas. O que é que o Brasil apresenta? A dança do Baticum, essa dança agora do cara lá, sei lá o que é aquilo, dançando, mostrando as suas, sei lá, arriando, suspendendo lá a roupa, mostrando o rabo para todo mundo numa Universidade Federal, lá no Maranhão, que é a terra do Flávio Dino, esse cara gordo pra caramba, ministro do Supremo Tribunal, num dos estados mais atrasados do Brasil, um dos mais atrasados do planeta, da herança da família Sarney. O que é que o Brasil produz nas universidades hoje? Nos últimos 20 e poucos anos que esse maldito desse partido das sombras está no poder, junto agora com o PSOL, que é o pior que pode existir. Então preste atenção no que está acontecendo em volta. Olha em volta quando sai na rua e vê a diferença dos Estados Unidos com todos os problemas, ou o Canadá, com todos os problemas, uma Austrália, Nova Zelândia, França, Holanda, a produção acadêmica, a pesquisa. Então, existe perseguição, existem defeitos, mas você tem ainda liberdade. Esses assuntos que eu estou falando com vocês encontram nos livros. Dificilmente vai ter uma televisão, ou vai sair numa reportagem de uma CNN, etc. Não vai encontrar. Então é isso. No Canadá, havia um tempo, quando eu cheguei no Canadá, eu estava numa conferência e a professora que estava dando a palestra, ela falou muitos inventores no Canadá, na década de 40, 50, ou antes até, viajavam para os Estados Unidos para vender as suas patentes, porque o Canadá tinha uma burocracia tipo brasileira, né? Vamos criar dificuldade para vender facilidade. Então muitos fugiam para os Estados Unidos, fugiam uma força de expressão, iam para os Estados Unidos, ou apresentar seus projetos e vendiam. Então tem muitos projetos, como eu falei, muitas patentes que são classificadas, foram compradas e guardadas, fechadas, não vamos fazer, não interessa. Até que o governo canadense mudou a política de registro de patente. Eu tive amigos no Brasil que tentaram patentear alguns inventos, a dificuldade que encontrava ia na Praça Mauá, que era o escritório da Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Meu compadre, era um inferno, além de caro. Você tinha que contratar um despachante para poder registrar sua patente. Tem que passar por um atravessador sozinho que não conseguia. E é por isso que deu no que deu, né? Tá aí com dança de baticum, funk, pichação de prédio, essa loucura que se transformou meu amado Brasil. Né? E não adianta me xingar aí nos papos, não, porque eu sou brasileiro, vou morrer brasileiro. Não tem jeito. Né? E se não criticar, é que acontece isso aí. Não pode criticar, né? Senão vai preso. Se falar dos caras lá da quadrilha do Supremo, vai preso. Pois é. Boa a democracia, né? Olha a China como é que está produzindo. A China está fazendo pesquisa nessa área também. E a China está com uma nave espacial em Marte, um jipinho andando, uma Marte circulando, uma outra estação orbital. Tem uma estação orbital novinha no espaço, né, que eu já comentei várias vezes, ninguém fala. Sobe e desce à vontade, levando astronautas, mulheres, homens, para a sua estação espacial, sem problema nenhum. Já está fazendo o foguete aterrissar também, dando marcha ré igualzinho do Tesla. Pois é. É democracia, né? Lá não é democracia, nem sabe o que é isso. Se fizer uma dança dessa que esse indivíduo, não sei o que era aquilo, fez na Universidade do Maranhão, numa universidade na Rússia, que não existe mais a União Soviética, hoje é a Rússia, ia passar o resto da vida numa prisão na Sibéria. Na China ia aguentar uma azeitona no meio da nuca, ou em outros países também ia para a cadeia. Não é mole não, né? A Bíblia não pode ler nas escolas, né? Mas essa putaria pode. É impressionante. Enfim, esse é o mundo que nós estamos vivendo. É claro, como eu já repeti várias vezes, tem problemas na Europa? Tem, claro. Mas eu te garanto que é muito melhor ter problemas na Europa do que no Maranhão. Pois é, pessoal. No próximo vídeo eu vou continuar com esse papo. Eu dei uma parada na parte dos Anunnakis, dos anjos, etc., para comentar sobre Tesla. E isso tem tudo a ver com o que está acontecendo no nosso planeta atualmente, né? Com alguns distúrbios que não me parecem muito naturais. Eu não posso ficar falando muito nome por causa da questão do algoritmo. Mas vocês estão entendendo. Eu vou continuar a falar sobre esse assunto e vou entrar depois na vida do Tesla, o que ele produziu, as patentes que ele fez, que ele registrou, como isso está influenciado o mundo e como que ele foi ripado da história. Ele deveria estar sendo motivo de aulas nas universidades e nas escolas, mas ele foi completamente eliminado pelo sistema,
Ele morreu com 83 anos, se eu não me engano, eu vou verificar depois. Mas eu estou deixando para vocês aí algumas imagens do que ele produziu, inclusive um barco a controle a rádio, quando ninguém imaginava em fazer controle remoto. Ele já tinha inventado um barquinho a controle remoto. Hoje se usa o drone marítimo na guerra e várias outras coisas, como raio-x. Tem um raio-x da mão dele sendo apresentado aí, vocês vão ver. Ok? Então se cuidem, muito obrigado por terem assistido o vídeo. A Magdalena manda um grande abraço para vocês, nós estamos bem, estamos curtindo um outono típico da Holanda, ventoso, frio, úmido e cinza. Mas com alguns dias nós temos sol, as árvores estão mudando de cor, enfim, é muito bonito. Até o próximo vídeo então, fiquem na paz. Até lá.